Damos início à palestra da noite, rogando o amparo espiritual, rogando a presença iluminada do Cristo Jesus. Porque quando nos reunimos em seu nome com o mesmo ideal, com o mesmo propósito, com boas intenções e sinceridade no coração, Ele ali se fará presente, porque Ele mesmo prometeu isso. E Jesus é a expressão da verdade. Então, na certeza da sua divina presença, envolvidos por essa falange de espíritos amigos e sob as bênçãos de Deus, amparados como estamos, agradecemos a Deus pela oportunidade, pela vida, e agradecemos a Jesus por nos mostrar o caminho, por ser o exemplo a ser seguido e por nos mostrar o caminho que nos conduz a Deus e, consequentemente, a uma felicidade plena. Agradecer aos amigos espirituais pela sustentação e pela abnegação que têm para conosco. Então, com os corações assim, cheios de gratidão e de alegria por esse instante, por esses momentos, pedimos licença ao alto para iniciarmos a palestra de hoje. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se em um reino muito antigo, um rei soberbo, orgulhoso e muito vaidoso, acreditava que ele era o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio do planeta, porque ele não poderia conceber a sabedoria em pessoas simples. Para ele, para aquele rei, só poderia ser sábio, ser detentor de toda a sabedoria, quem tivesse o poder temporal, o poder que ele exercia naquele reino. Mas ele ficou sabendo que em seu reino havia um frade que andava a fazer palestras iluminadas, um sábio que transmitia sabedoria e amor para todos os habitantes daquele reino. E o frade estava ficando muito famoso. As pessoas se aglomeravam e o perseguiam para ouvir aquele homem de coração bom e de verbo fácil. Então a fama daquele frade começou a percorrer todo o reinado, e o rei começou a ficar enciumado. Como é que pode um homem simples, pobre, ser assim tão famoso? O famoso naquele reino teria que ser ele próprio. Ele não queria dividir a fama com ninguém. Então, acometido de todo o ciúme que o possuía, ele manda chamar o frade à sua presença. O frade então se aproxima do rei e o rei lhe dá uma advertência. Dizem que você é sábio. Não, majestade, imagina. Eu não sou majestade de maneira nenhuma, mas dizem que você é sábio. Dizem que você anda por aí a propagar sabedoria, a propagar amor, e eu quero fazer um teste contigo. Vou te fazer 3 perguntas e você tem 1 mês para me trazer as respostas. Se as suas respostas forem satisfatórias, você estará livre para continuar as suas pregações no meu reino. Mas, se uma das suas respostas estiver errada, você será morto.
A sua pena será a morte. Pois não, majestade, disse sussurramente aquele pobre homem humilde. E o rei disse: pois não. As 3 perguntas que eu quero as respostas suas daqui a um mês são: primeira, quantos cestos enchem o mundo? Ou seja, quantos cestos são necessários para caberem nele, para caber neles todo o planeta Terra? Segunda pergunta, quanto dinheiro custa a minha vida? Terceira pergunta, o que eu vou estar pensando naquele momento? Essas serão as 3 perguntas que eu quero respostas exatas. Quantos cestos são necessários para o mundo enchê-los? Quanto custa a minha vida em dinheiro? E o que eu estarei pensando naquele momento? Você tem um mês. Então, pois não, majestade, o sábio se retira humildemente e começa a ficar muito preocupado. Realmente, na sua cabeça, ele teria apenas um mês de vida, porque ele não iria conseguir responder aquelas 3 perguntas dificílimas, segundo o seu conceito. E muito preocupado ele estava, que chamou a atenção do seu humilde jardineiro. O jardineiro então pergunta por que ele está tão preocupado. Ele lhe diz: uma preocupação imensa me acomete, mas você não pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Eu terei que sofrer as consequências do que virá e ninguém poderá me socorrer. Ninguém poderá me ajudar. O jardineiro, então, amigo, lhe diz: mas desabafe, conte pelo menos o que te acomete, que tristeza é essa, qual é o problema. Se eu não puder te ajudar, pelo menos você desabafa e se sentirá um pouco melhor. Conte. Ele então resolve desabafar para o jardineiro e lhe conta toda a história, que ele tem apenas um mês para responder 3 perguntas dificílimas de serem respondidas. E aí discorre, fala para o jardineiro quais são as perguntas. Quantos cestos são necessários para o mundo enchê-los? Né? Quanto em dinheiro vale a vida do rei? E o que ele estará pensando naquele momento? O jardineiro então baixa a cabeça, considera que realmente são perguntas muito difíceis. O sábio fala: tá vendo? Eu não disse que ninguém pode me ajudar, mas pelo menos você tinha razão e eu desabafei. Foi bom ter falado com você, meu amigo. E ele continua preocupado durante o decorrer de todos aqueles dias. Na véspera, na véspera dele se apresentar diante do rei, ele é visitado pelo jardineiro novamente, que lhe diz: meu amigo, eu tenho as respostas que o rei precisa. Eu vou me apresentar ao rei no seu lugar. Não faça isso. Você irá morrer. Você irá morrer. Mas se eu morrer, disse o jardineiro, farei menos falta que você. A sua vida é muito mais importante que a minha. Então permita que eu vá me apresentar diante do rei no seu lugar. Eu tenho as respostas. E, sabe, irredutível, não teve como o frade dissuadi-lo daquelas ideias. Ele foi. No dia aprazado, no dia seguinte, ele se apresenta diante do rei coberto com um pano, coberto com um grande lençol. Se aproxima do rei e lhe diz: majestade, permita que eu permaneça desse jeito em respeito ao Senhor. Né? Quem sou eu para me apresentar visivelmente aos seus olhos, Senhor? Então permita-me permanecer desse jeito. O rei então permite. Então os conselheiros estão ali. Então o rei está ali à espera das respostas. E aí lhe faz a primeira pergunta:
como foi combinado, me responda a primeira pergunta. Quantos cestos são necessários para o mundo enchê-los? Quantos cestos são necessários para caber neles o planeta inteiro? E o jardineiro, se fazendo passar pelo frade, diz: Majestade, permite-me responder à sua pergunta. Se o cesto for do tamanho do mundo, basta um cesto. Mas, se o cesto for a metade do mundo, bastam 2 cestos. E assim sucessivamente, até caber neles todo o planeta. Os conselheiros se olham e veem que aquela resposta tem coerência, tem sentido. É a resposta certa. Queira o rei ou não, é a resposta certa. O rei lhe pergunta então, vamos para a segunda pergunta então. Quanto em dinheiro vale a minha vida? Quanto em dinheiro vale a vida do seu rei? E o jardineiro ali, disfarçado de frade, lhe diz: 29 dinheiros. O rei pergunta-lhe: e não é pouco? 29 dinheiro? Valer minha vida? Não, senhor, é o preço justo. Porque se o rei dos reis, que foi Jesus, foi vendido por 30 dinheiros, 29 dinheiros não é pouco, senhor. Então a sua vida vale 29 dinheiros. Tem sentido. Se o rei dos reis, Jesus de Nazaré, foi vendido por 30 dinheiros, 29 dinheiros não é pouco. O rei então fica satisfeito com aquela resposta. E aí vem a terceira pergunta. E o rei pergunta-lhe: o que eu estou pensando nesse momento? E o jardineiro, disfarçado de frade, responde: o senhor está pensando que está conversando com o frade. E aí tira o pano do rosto e fala-lhe: mas na verdade está conversando com o seu jardineiro. O rei então baixa a cabeça, compreende a sabedoria daquele homem simples, reconhece que as respostas estão exatas, reconhece naquele momento que não precisa ter poder temporal, reconhece naquele momento que não precisa de pompas ou ostentação para ter sabedoria e libera aquele jardineiro e perdoa também o frade, permitindo que ele continue as suas pregações de amor, as suas pregações de sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é a junção do saber, da inteligência, do intelecto com o amor. Nada mais, nada menos do que isso. O homem alcança a sabedoria quando ele consegue juntar o saber, o conhecimento com o amor. Aí sim, ele alcança a sabedoria, porque ele vai saber usar a inteligência. Ele vai saber usar o intelecto, se ele souber dosar tudo isso com doses de amor. Fora disso, ele não alcançará a sabedoria. Porque a sabedoria e o amor são distintos. O saber, o intelecto, o conhecimento e o amor são distintos. O amor sem o conhecimento, ele ficaria ingênuo e vulnerável. Então é importante que o conhecimento esteja junto com o amor. No livro dos Espíritos, inclusive, os Espíritos nos orientam que o saber vem primeiro. A inteligência sempre vem primeiro, em primeiro lugar. E, em segundo plano, o amor. Para você saber o que fazer exatamente com o amor. E essa junção dessas duas coisas resulta em sabedoria. Né? Sábio é aquele que desenvolve a capacidade sapiencial de avaliar
compreender e ponderar as ideias com a precisão de um cientista, com a generosidade de um benfeitor, com a sensibilidade de um poeta, com o bom senso de um filósofo e a maturidade das crianças. A maturidade das crianças. E o desprendimento daqueles que amam de forma incondicional. Então, sabedoria é isso. Sabedoria é quando você adquire essas condições de olhar o mundo com os olhos espirituais, com a simplicidade de uma criança, com a precisão de um cientista e com o amor daqueles que amam de forma incondicional. Incondicional. Tem uma passagem no livro de Lucas que eu acho interessante, que poucas pessoas eu vi pregar a respeito. Poucos pregadores da palavra de Deus, poucos pregadores dos evangelhos interpretam satisfatoriamente aquela passagem. Mas é uma passagem que está escrita. É uma passagem que está no evangelho de Lucas e que encerra nessa passagem algumas palavras de Jesus, né? Jesus pergunta aos discípulos, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 35, se, quando ele mandou os 70 de 2 em 2, sem alforge, sem ouro e nem prata, para não lhes causar cansaço, quando mandou de 2 em 2, sem valor monetário nenhum, sem bolsa, se lhes faltou alguma coisa. E os discípulos falam, não, mestre, não nos faltou nada. Jesus fala, pois então agora chegou o momento de quem tem uma capa, venda. Quem tem alforge, venda. Quem tem alguma coisa de útil, venda e compre espada. Vender o que você tem, vender a capa, vender a bolsa, vender o alforge para comprar espadas. Então os discípulos procuram entre eles e encontram duas. E chegam para Jesus e falam, mestre, encontramos duas apenas. E Jesus termina o capítulo 22 dizendo assim, basta. É um diálogo singular, onde Jesus manda que eles vendem seus apetrechos, que eles vendam seus apetrechos. Jesus ordena que eles vendam o que eles têm e comprem espadas. Interessante. Se Jesus é o príncipe da paz, como que Jesus determina e manda que eles comprem espadas? Nunca vi ninguém pregar a esse respeito. Nunca vi. Nunca ouvi ninguém pregar a esse respeito dessa passagem. Os discípulos então procuram entre eles, encontram duas, chegam para o divino amigo e dizem, Senhor, existem duas, temos duas. E Jesus fala, basta. E se encerra ali a conversa. Interessante, não é? Interessante que o evangelista não dá seguimento ao diálogo, não fala da necessidade daquelas espadas. Por que duas? Porque duas são suficientes? Porque quando eles disseram para o mestre que encontraram duas são suficientes, Jesus fala basta. Vamos interpretar as palavras que não passam de Jesus? As espadas são as duas, a sabedoria e o amor. É a sabedoria e é o amor, as duas espadas que a gente precisa para combater a si mesmo, para nos sairmos vencedores de nós mesmos e nos aproximarmos mais de Deus. A sabedoria e o amor são as duas espadas que precisamos e também as duas asas de que necessitamos para alçar voos de encontro a Deus. Um pássaro não consegue voar com uma asa só. Por isso, Jesus disse que duas bastavam. Claro que não eram espadas de corte. Claro que não eram espadas físicas de batalhas. É claro que Jesus falava de outra coisa. Agora, quem tem valores, venda e adquira espadas. Senhor, temos duas, então basta. Basta.
a sabedoria e o amor são suficientes. O sábio é aquele que olha a vida com os olhos espirituais. O sábio é sempre aquele que olha a vida além das aparências. É preciso ter o conhecimento do bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é bíblico. Está lá em Gênesis, quando Jesus permite que Adão e Eva comam de todas as frutas do jardim do Éden, mas lhes falam: existe uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Delas vocês não poderão comer. Interessante, não é? Interpretando essa passagem é exatamente o contrário. Vocês vão ter que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque as escrituras sagradas são assim. Não é na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Porque o homem estava acabando de sair, o princípio espiritual estava acabando de sair de um paraíso, de um reino onde eles não sabiam o que era sofrimento, não tinham conhecimento da morte. Né? Os reinos, do reino animal para o vegetal, não existe esse conhecimento da morte, conhecimento de si mesmo, consciência de si próprio. Então é como se vivessem no jardim do Éden mesmo. Mas quando o princípio inteligente adentra no reino hominal, Deus lhe coloca na fronte a razão. Ele passa a ser considerado um animal racional. Né? Era irracional, passou a ser animal racional. E quando ele tem a razão, quando Deus lhe coloca na fronte a razão, que o diferencia dos irmãos inferiores, ele passa a ter conhecimento do bem e do mal. Essa é a linguagem bíblica. É aí que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. É aí que Eva come a maçã e dá para o seu companheiro comer. Porque foi induzida pela serpente. E a serpente aí é sinônimo de esperteza, de inteligência, de intelecto. Então foi o intelecto do próprio homem que fez com que ele tomasse posse do conhecimento do bem e do mal. E aí, porque você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. São as palavras divinas, são as palavras de Deus. Por que vai morrer? Os animais também não morrem? Morrem, mas não têm consciência disso. Mas o homem passa a ter conhecimento da própria morte, porque tem conhecimento do bem e do mal. Aí ele começa a responder pelos seus atos. Pelos seus atos. E aí ali praticamente se encerra a criação de Deus. Deus trabalha incessantemente. Fala que no sétimo dia ele descansou. Força de expressão, modo de falar. É que com a criação do homem, que é co-criador junto com Deus, o homem começa, em espírito ou em corpo, encarnado ou desencarnado, a trabalhar para o conjunto. É Deus atuando no universo através do homem, encarnado ou desencarnado. Então o homem, que é o ápice da criação divina, ele passa a ser co-criador junto com o Pai. Co-criador. Então não é que Deus descansa, é que agora ele deixa que os seus ministros façam a sua vontade. Deus trabalha incessantemente e eu também, disse-nos Jesus. Então, Deus trabalha através dos espíritos ministros puros do universo, né? Nas leis físicas e morais. É assim que Deus atua no universo. É assim que Deus atua no planeta. Deus ajuda um caído através do homem. Então o homem acaba sendo instrumento do amor de Deus. Instrumentos do amor de Deus. Então Deus deseja que façamos a sua vontade. A Bíblia toda nos ensina a fazer a vontade de Deus em várias passagens. Inclusive no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade e não a minha.
assim na terra como no céu. No Getsêmani, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Em outra oportunidade, Jesus diz: nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Paulo, lá aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu vejo em várias partes da Bíblia Sagrada ensinamentos que nos induzem, que nos ensinam a fazermos a vontade de Deus. Quando eu faço a minha vontade, eu faço a vontade do ego, nem sempre dá certo. Mas quando eu amo, eu me pareço com Deus, porque Deus é amor. Então, é nesse sentido que Deus descansa, porque ele chegou no ápice da criação dele, que é o próprio homem. Porém, ele nos criou simples e ignorantes. Simples em moral, não tínhamos moral quase nenhuma desenvolvida, e ignorantes de conhecimento. Né? E aí fomos angariando esses recursos de amor e de sabedoria, de moral e de conhecimento, através de reencarnações sucessivas. Que grande que é Deus! Então não dá para numa existência só atingirmos um patamar de sabedoria. Já disse que a sabedoria é a junção do saber com o amor. Fomos criados simples e ignorantes, hoje já não somos mais assim tão simples e ignorantes. Já vivemos num mundo de provas e de expiações, não mais mundos primitivos. Mas temos o saber e temos também uma moral um pouco desenvolvida. É claro que a moral está um pouco a desejar, que o intelecto está muito mais na frente. É um pouco natural isso, mas não podemos deixar que o intelecto fique muito na frente. Muito na frente. Não, não pode. Por isso que o Espírito da Verdade aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, dizendo-nos: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por que nessa ordem? Porque a instrução já está a galope na frente. Existe uma tecnologia muito ampla que não se consegue mais frear. É a lei do progresso. Mas o amor e a moral está deixando a desejar. Então está na hora de nos voltarmos um pouco mais para o amor. Por isso, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Aí Deus chega no ápice da criação, quando cria o homem. Interessante. Se Deus, na sua última criação bíblica, ele criou o homem? Não. A última criação de Deus foi a mulher. Então, o ápice da criação divina é a mulher. Aí causa ciúme aos homens. Alguns homens, então, ciumentos, começaram a dizer que Deus criou a mulher por último, porque antes ele não ia admitir pitacos, ele não ia admitir palpites. Mas não. Meus amados, Deus criou o homem, dizem alguns sábios. Deus criou o homem e depois pensou e chegou à conclusão que poderia fazer melhor. E fez a mulher. Mas na verdade é que o homem e a mulher foram criados juntos. Ambos formam a mesma carne. Uma saiu do outro, como diz o próprio livro sagrado. Então foi o ápice da criação divina. O intelecto ali, a serpente ali representa o intelecto natural. É Deus nos dotando de razão para sermos detentores do bem e do mal. Por isso, o livro dos Espíritos nos ensina que as leis de Deus estão escritas na consciência do homem, não dos animais, que eles não têm razão, mas na consciência do homem estão grafadas as leis de Deus. E todo homem, por mais simples que ele seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. O que é certo é tudo que nos aproxima de Deus. O que é errado, que a teologia até chama de pecado, é o que nos afasta de Deus. Então, todo homem, por mais simples que ele seja, ele sabe disso.
Tem um ditado que diz que o homem produz homens, mas a Grécia produziu sábios. Por quê? Porque a Grécia Antiga, muitos anos antes de Jesus, inclusive, era considerado o berço da sabedoria. Tanto é que os 7 homens mais inteligentes da época eram gregos. Eram gregos. Tales de Mileto, é, Pítaco de Mitilene, Cleóbulos, Lindos. Então foram homens muito inteligentes. Os 7 sábios da antiga Grécia foram considerados os 7 homens mais inteligentes do planeta Terra, né? Que se reuniram num templo do oráculo de Delfos para tentarem definir qual seria a frase que colocariam no frontispício, qual seria a frase que colocariam na frente do templo, do oráculo. E depois de algumas horas de reunião, chegaram à conclusão que a frase seria: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E a frase ficou lá no oráculo de Delfos, visitado muitas vezes a partir da infância de Sócrates, visitada por ele mesmo, né? Então, Sócrates usou essa frase para desenvolver sua doutrina, para desenvolver a sua vida, né? A sua missão do homem, conhece-te a ti mesmo. Então, a Grécia sempre foi considerada o berço da sabedoria. Por que sabedoria? Porque aqueles homens conseguiam juntar, unir o saber com o amor ao próximo. Sócrates era assim. Quem estuda a vida de Sócrates percebe o quão bom que ele era, o coração magnânimo que ele tinha e o saber incalculável. Mas mesmo assim tinha a humildade de dizer: a única coisa que eu sei é que nada sei. Então, meus amados, o sábio é aquele que vê além das aparências. O sábio é aquele que vê o mundo do ponto de vista espiritual. Porque aí ele passa a compreender muitas coisas que, se olhar o mundo do ponto de vista físico, ele não vai conseguir entender. Vai parecer injustiça. O sábio é aquele que a sua justiça é de equidade, onde a justiça que ele pratica é uma justiça equilibrada, porque é uma justiça com doses de amor. Aí sim. A justiça sem amor, ela é severa, ela é dura, mas a justiça com amor é a justiça ideal, é a justiça que o sábio consegue impor. Antigamente tinha um prefeito em Nova York chamado Lagardia, que ele era muito conhecido pela sua sabedoria. Ele era juiz também. E de vez em quando ele ia até o fórum para julgar pequenos casos. Ele julgava, e aí o fórum se reunia de pessoas para verem, para assistirem Lagardia julgar aqueles casos com tanta sabedoria, com uma visão além do material. Conta-se que um desses julgamentos de Lagardia, ele é apresentado a um homem algemado que foi pego roubando pão para comer. Então, depois de entrevistar o homem, depois de avaliar a situação, a plateia já fica pensando qual será a pena que Lagardia vai dar para esse homem. Inocentá-lo, ele não pode, porque não seria sábio. O homem foi pego roubando um pão para comer, mas foi pego roubando. É uma infração. Então não pode. Então vamos ver qual é a decisão de Lagardia. Então, depois de avaliar a situação, depois de entrevistar aquele homem simples, né, que era a própria imagem da miséria, da fome, do sofrimento, Lagardia fala: você foi considerado culpado por mim. Você foi considerado por mim culpado por ter roubado um pão. A sua pena é uma multa de $100 ou a prisão. É claro que aquele homem simples não tinha $100 para pagar a multa ou a fiança. E a alternativa era a prisão. Então todo mundo em silêncio,
quando Lagardia prossegue. E vocês todos estão condenados a pagarem uma multa cada um de $1. Quantia essa que servirá para ressarcir a multa deste homem e colocá-lo em liberdade. Vocês estão condenados a pagar uma multa de $1 cada um, por viverem em uma sociedade em que um homem é preciso roubar para comer. Então vocês são condenados por isso. Olha que sabedoria. Então ele condenou o mundo, ele condenou aqueles homens a pagarem $1 para ressarcir a multa que ele impôs àquele homem e dar-lhe a liberdade. Porque a sociedade é responsável por um homem que precisa roubar um pão para comer. É como diz a música de um amigo meu, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu sou culpado por isso. Então, o mundo está aí nas nossas mãos. Nós somos artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Depende de nós. Mas, se seguirmos as pegadas de um grande sábio chamado Francisco de Assis, poderemos optar para sermos instrumentos de Deus. Instrumentos do amor de Deus. Assim, seremos felizes. E todo o conhecimento que já adquirimos até agora, se for dosado de amor, de caridade, vai se transformar em sabedoria. Não adianta a gente se preocupar com a vida. Jesus disse-nos para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Porque para cada dia já basta o seu peso. Para cada dia já basta a sua turbulência. E a gente fica muito preocupado com isso. Só 2 coisas, meus amados, deveriam nos inquietar. Se vamos ser bem-sucedidos ou se vamos ser mal-sucedidos. Se formos bem-sucedidos, não devemos nos inquietar. Mas se formos mal-sucedidos, só 2 coisas devem nos inquietar. Se vamos ficar doentes ou se vamos manter a saúde. Se vamos manter a saúde, não devemos nos inquietar. Mas se vamos ficar doentes, só 2 coisas devem nos inquietar. Se vamos morrer ou se vamos sobreviver. Se vamos sobreviver, não devemos nos inquietar. Mas se vamos morrer, só 2 coisas devem nos inquietar. Se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Se formos para o céu, não devemos nos inquietar. Mas se formos para o inferno, também não devemos nos inquietar. Porque seremos recebidos lá por muitos amigos que nos antecederam na viagem. Moral da história, não devemos nos inquietar. Não devemos nos inquietar com coisa alguma, porque Deus está no comando. E procurar desenvolver a asa do amor. Porque cabe pelo menos a nós espíritas amarmos, é o primeiro mandamento, e nos instruirmos, eis o segundo. Né? A instrução, já que vivemos nesse mundo, nessa atualidade tão avançada, já está muito adiantada. Então cabe agora ao espírita amar. Né? Como nos diz uma grande oração que nós conhecemos e que é proferida em várias reuniões de terapias de grupos do planeta todo, chamada Oração da Serenidade. Oração da Serenidade. Que eu já falei algumas vezes que não deveria ser a oração da serenidade. Deveria chamar-se oração da sabedoria. Porque veja o que diz a oração. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso, mas eu tenho que ter sabedoria para saber o que fazer.
Então, eu peço a Deus então sabedoria para aceitar as coisas que eu não posso modificar e ter sabedoria também para saber a diferença do que eu posso e o que eu não posso modificar. Porque se eu tentar modificar uma coisa que eu não posso, eu vou sofrer. Então eu tenho que aceitar. Isso é sabedoria. E uma das coisas que eu não posso modificar é o outro. Eu não posso modificar o outro. Eu não posso modificar a minha esposa, eu não posso modificar ninguém, senão a mim mesmo. E mesmo assim, com muita dificuldade, aí entra a coragem. Coragem para modificar o que eu posso, que é a mim mesmo. Eu não posso modificar o mundo, mas eu tenho que aceitar o mundo como ele se apresenta e não como eu gostaria que ele fosse. Não é? Aceitando que Deus está no comando. Mas eu posso mudar a mim mesmo. É a única coisa que eu posso mudar na minha vida. Meus amados, Paulo, um apóstolo da gentilidade, ele nos explica, Paulo nos explica que o saber incha, só o amor edifica. O saber incha, o amor edifica, o amor faz crescer. Então, não basta somente o saber, porque com o saber exacerbado, eu posso exacerbar o meu orgulho. Eu posso ficar inchado de orgulho, de amor próprio em demasia. Não é? Mas o amor edifica. Então, o saber, junto com o amor, me dá sabedoria de viver. Eu passo a ter sabedoria nas minhas decisões. Eu passo a olhar o mundo com o olhar de uma criança. Como eu disse, com a precisão de um cientista. Com a bondade daqueles que são filantropos. Daqueles que amam por amar. Então, esse é o objetivo da vida. Que a gente alcance a devida sabedoria. Deus não nos criou sábios, mas nos criou simples e ignorantes. Mas essa simplicidade e essa ignorância, a gente vai saindo desse estado e vamos adquirindo moral e saber, moral e inteligência. Vamos juntar as duas coisas para sabermos como usar o amor e como usarmos também a nossa inteligência. Se a gente usar a nossa inteligência com amor, a gente vai saber usar bem a nossa inteligência. Se a gente usar o nosso amor com inteligência, a gente não vai ser vulnerável nem ingênuo e vai saber amar como deve ser amar, como deve se amar. Meus amados, a sabedoria sem amor é fruto silvestre. Aliás, a sabedoria sem amor é flor artificial. É bonita no olhar, mas não tem cheiro. E o amor sem sabedoria é fruto silvestre. Não tem beleza, mas mata a fome. Então o amor está deixando um pouco a desejar na humanidade. Por isso que precisamos nos voltar para essa asa. Por isso que precisamos nos voltar para a condição de amar. E não se preocupem, porque o intelecto continua evoluindo naturalmente. Não tem mais quem segure. Precisamos nos voltar um pouco mais para o amor. Precisamos nos voltar mais para o amor. Porque com o intelecto que já temos, com o saber que já adquirimos, vamos alcançar a sabedoria se estivermos amando, se estivermos desenvolvendo os campos internos do coração, fazendo a palavra que é a semente germinar nele. Aí sim, com um pouco de saber que já temos, vamos angariando sabedoria. Sabedoria. Aquilo que Salomão pediu, quando Deus lhe disse que ele podia pedir o que quisesse, que Deus lhe daria tudo. E Salomão só pediu sabedoria. Só sabedoria. E Deus lhe deu. E Salomão passou a ser o homem mais sábio da sua época. E aí, por ser tão sábio, ele se tornou rei, filho de Davi. Herdou o trono, mas governou com muita sabedoria. Porque tinha aquilo que mais havia pedido a Deus. Sabedoria. Não pediu riqueza, não pediu mais nada, não pediu vida longa, não pediu saúde, pediu sabedoria. Ou seja, a junção do amor e do saber. A junção do amor e do saber. Conta-se
que um sábio, conta-se que um mestre de sabedoria, ele adentra na tenda do seu discípulo e vê o seu discípulo cercado de livros por todos os lados. E lendo um, e lendo outro, e correndo atrás de um, e lendo outro, e abre o outro, e vê aqui, e abre ali, faz pesquisa nesse, faz pesquisa naquele. Então o sábio olha para ele e fala assim: o que você está fazendo? E o discípulo lhe diz: ah, mestre, estou correndo atrás da sabedoria. E o mestre lhe pergunta: e quem lhe disse que a sabedoria está na frente e que você está atrás? Que a sabedoria corre e que você precisa correr atrás dela? Quem te disse que a sabedoria corre na sua frente e que você precisa correr atrás dela? Às vezes, meu filho, serenar os pensamentos, acalmar a mente, é o caminho mais fácil de se alcançar a sabedoria. Então aquele discípulo fala: me ensine, mestre, como fazer, como alcançar então a sabedoria. E o mestre lhe diz: fazendo boas escolhas na vida. E o discípulo lhe pergunta: mas como eu faço boas escolhas? E o mestre lhe diz: tendo experiência. Ué, mas como, mestre, adquirir experiência? O mestre lhe diz: fazendo más escolhas. Ou seja, é fazendo más escolhas, é errando e compreendendo e aprendendo com o próprio erro, adquirindo experiência. Porque fazendo más escolhas, adquirindo experiência, você vai começar a fazer boas escolhas. Aí você está agindo com sabedoria. Então é más escolhas, é viver, é aprender com os próprios erros. É aprender com os próprios erros. Então lhe dá alguns conselhos, lhe dá alguns pergaminhos de algumas doutrinas e religiões daquela época e vai embora. E depois de alguns meses o mestre volta, vê que ele estava estudando aqueles pergaminhos de todas as religiões da época, lhe pergunta como ele está. Ele fala: estou inquieto ainda, mestre, porque cada religião é diferente da outra, cada doutrina é muito diferente uma da outra. Eu estou tentando achar a junção, o ligamento de uma para a outra. Dá trabalho, eu ainda estou muito inquieto. O mestre então fala: então se volte para o amor. O mestre então lhe fala: se volte para a caridade, procure desenvolver o altruísmo em você. A caridade é um caminho também para alcançar a sabedoria. Dá esse conselho e se afasta. Depois de alguns dias volta novamente. E aquele homem está ainda inquieto. Pergunta-lhe o mestre: como você está? Ele fala: estou inquieto. Eu estou lendo os pergaminhos das religiões, estou correndo atrás da caridade, estou fazendo, procurando amar ao semelhante. Estou correndo atrás, mestre, ainda. O mestre fala: se acalme. Se acalme, que às vezes deixar os pensamentos fluírem é um dos caminhos também para se alcançar a sabedoria. E se afasta. E depois de mais alguns dias o mestre retorna e o encontra sem ansiedade, e o encontra sem medo, num semblante de tranquilidade. E o mestre lhe pergunta: e aí, meu filho, como você está? Eu falo: eu estou bem. Eu estou em paz comigo mesmo, porque deixei que uma chama de amor atuasse no meu ser. E agora eu estou em paz. Os dois não falam mais nada entre eles, porque naquele momento o discípulo havia alcançado a sabedoria. Eu quero agradecer, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, à espiritualidade amiga, ao Centro Espírita Laços Eternos por esta oportunidade. E deixar para vocês, como eu tenho deixado sempre, uma pequena despedida escocesa de uma Escócia medieval, camponesa ainda, que eu quero parafrasear, porque eles diziam, quando se despediam das pessoas que eles amavam, eles diziam palavras mais ou menos assim: que o vento sempre assopra em suas costas, te funcionando avante.
Que o vento da felicidade te impulsione nas costas, te assopre nas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade brilhe no seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha ou que Deus a tenha, tranquilos e suave na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe abundantemente a todos nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade que temos de crescer, de aprender a cada dia, a cada instante, por usarmos o nosso tempo de maneira correta, como um instrumento de evolução, de aprendizado, onde a gente possa desenvolver o amor. Agradecer a Deus por Jesus, esse Espírito amigo e irmão maior, que nos ensina o caminho, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, portanto, o único caminho que nos conduz a Deus. O seu Evangelho, os seus ensinamentos são verdadeiramente o único caminho que nos conduzirá a Deus. Agradecer a espiritualidade amiga pela sustentação, pelo amparo, pela paciência, pela abnegação que tem para conosco. E para encerrar, quero deixar mais uma vez as palavras do Padre José Silvério Horta, pelas mãos dadivosas de Chico Xavier, onde escreveu o Pai Nosso em verso e em prosa. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz, e que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja, assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado a todos.